Encontros de quarto. Cães pretos fantasmagóricos e lobos sobrenaturais. 12 de junho de 2019. De vez em quando eu me vejo no final de um relato em que a testemunha encontra um cão preto grande de olhos vermelhos ou um lobo gigante olhando para eles enquanto estão na cama ou na cama. E geralmente na calada da noite. Às vezes, no entanto, durante o dia. Normalmente, as testemunhas, despertadas pelos animais, são incapazes de se mover no momento dos encontros. Um profundo sentimento de medo envolve-o subitamente. Então, de repente, depois de alguns momentos ou até minutos, as criaturas sumiram. De uma mulher que, quando menina, teve um encontro traumático com um cão infernal e sobrenatural no auge da Segunda Guerra Mundial, temos o seguinte. Na época, por causa da guerra, minha mãe e eu costumávamos ficar com um idoso cavalheiro, que gentilmente nos acolhera como refugiados de Londres. Nós só voltamos para a capital quando o bombardeio cessou. A casa onde morávamos ainda existe, em Bredon, Worcestershire. Meu encontro aconteceu no final da tarde de verão, quando fui mandado para a cama, mas estava longe de estar com sono. Ela continuou. Eu estava sentado no final da grande cama de bronze, brincando com os botões ornamentais e olhando pela janela, quando eu estava ciente de um ruído de arranhar, e um enorme cachorro preto tinha saído da direção do lareiro à minha esquerda. Passou pelo final da cama, em direção à porta. Quando o cachorro passou entre mim e a janela, ele girou a cabeça para me encarar, tinha olhos muito grandes, que brilhavam de dentro como se fossem iluminados, e enquanto olhava para mim eu estava bastante aterrorizada e muito consciente da respiração da criatura, que era quente e forte como uma rajada de vento. O animal deve ter sido muito alto, pois eu estava sentado na antiga cama da cama, que era bastante alta, e nossos olhos estavam nivelados. Curiosamente, no momento em que chegou à porta, ela havia desaparecido. Garanto-lhe que estava bem acordado na hora, e fiquei sentado por um bom tempo enquanto me perguntava sobre o que tinha visto, e para ser sincero, com muito medo de entrar em nossa cama, debaixo das roupas e ir dormir. Lembro-me claramente da minha mãe e do nosso anfitrião, sentados no jardim ao fim do dia, conversando e ouvindo o toque do sino da van semanal de peixe frito de Birmingham, enquanto passava pela aldeia. Tenho certeza de que não estava sonhando, e nunca me esqueci da experiência, lembrando até o último detalhe como eu me sentia, como era o cachorro. Continuando, Dion Fortune era uma ocultista, mística e autora de várias obras aclamadas, e cujo nome real era Violet Mary Firth. Fortune, que morreu em 1946 com a idade de 55 anos, era alguém que era hábil em criar monstros na mente que, em seguida, desencadeou-los no mundo ao seu redor. Fortune deixou muito claro, no entanto, que criar um monstro mental raramente tem um resultado positivo. É algo que todos e cada um de nós deve tomar cuidado. Sua história é tão fascinante quanto perturbadora. O elemental artificial é construído formando uma imagem nítida na imaginação da criatura que se pretende criar, animando com algo do aspecto correspondente do próprio ser, em seguida, invocando nele a força natural apropriada. Este método pode ser usado tanto para o bem quanto para o mal, e os anjos da guarda são formados dessa maneira. Dizem que as mulheres que estão morrendo, ansiosas em relação ao bem-estar de seus filhos, frequentemente as formam inconscientemente. Eu mesmo tive uma experiência extremamente desagradável em que formulei um lobo acidentalmente. Por mais desagradável que tenha sido o incidente, acho que pode ser muito bom dar publicidade, pois mostra o que pode acontecer quando uma natureza insuficientemente disciplinada e purificada está lidando com forças ocultas. Recebi ferimentos graves de alguém que, a um custo considerável para mim, ajudara desinteressadamente, e fiquei extremamente tentado a retaliar. Deitada na minha cama descansando uma tarde, eu estava meditando sobre o meu ressentimento, e enquanto isso, pensativo, fui para as fronteiras do sono. Veio à minha mente a ideia de abandonar todas as restrições e ficar furiosa. Os antigos mitos nórdicos surgiram à minha frente e eu pensei em Fenris, também conhecido como Fenrir, o horror dos lobos do norte. Imediatamente, senti uma curiosa sensação de extração do meu plexo solar e lá se materializou ao meu lado na cama um grande lobo. Era uma forma ectoplásmica bem materializada. Era cinza e incolor e tinha peso.
Eu podia sentir distintamente suas costas pressionando-se contra mim enquanto estava deitada ao meu lado na cama, como um cachorro grande poderia fazer. Eu não sabia nada sobre a arte de fazer elementais naquela época, mas acidentalmente tropecei no método certo, o pensamento altamente carregado de emoção, a invocação da força natural apropriada, e a condição entre dormir e acordar na qual o duplo etérico prontamente expulsa. Ao todo, tenho 11 casos em meus arquivos de avistamentos na cama de grandes cães pretos, com olhos vermelhos ardentes, e lobos sobrenaturais. Naturalmente, é muito provável que o cético dissesse que, como os encontros ocorreram nos quartos de dormir e muitas vezes até as primeiras horas da manhã, as testemunhas estavam apenas tendo sonhos particularmente vívidos. E quanto à incapacidade das testemunhas de se mover, pode-se sugerir que a paralisia do sono é o culpado. Talvez por isso. Mas, em todos os casos. E por que tantos incidentes profundamente similares, em termos das aparências específicas das criaturas que são encontradas uma e outra vez? Pesadelos ou criaturas de pesadelo? É uma questão sobre a qual eu pondero.